imensa vivência competitiva, que poderão, e nós gostávamos muito que os ginastas que estão neste momento a ouvir, usassem as suas redes sociais para partilhar esta informação e que estivessem connosco. Agora às 3 vamos começar com um painel com o João Francisco Almeida, um fisioterapeuta, também ex-ginasta de ginástica artística masculina, e com ele vão estar o treinador de ginástica artística masculina José Augusto Dias, o treinador de tumbling Eduardo Mendes e dois ginastas, a Beatriz Martins, que além de ginástica é também médica, e aproveito em nome da Beatriz recordar também que temos muitos outros ginastas e enfermeiros nesta frente, que é a frente mais dura desta batalha contra o novo coronavírus, que é a frente hospitalar e de salvar vidas. Portanto, Beatriz, em meu nome e da direção da Federação, e penso que toda a comunidade, a nossa solidariedade contigo, mas também estou-me a recordar da Rita Limão, na ginástica artística feminina, da tua colega Ana Rente e tantos outros que nós poderíamos gastar aqui muitos minutos. Toda a força para eles, o país depende deles e eles nunca deixarão de ser ginastas, serão ginastas toda a vida, mas neste momento são médicos e são enfermeiros. E vamos ter também o Bernardo Almeida, um ginasta da Seleção Nacional de Ginástica Artística Masculina, também já quase um licenciado em Gestão do Desporto, e vamos começar aqui das 3 às 4 da tarde, depois faremos um intervalo de 15 minutos e na segunda sessão, continuando nesta abordagem ao que é o corpo dos ginastas hoje, quase após 2 meses consecutivos de paragem do treino regular, nós vamos avançar para um painel com a médica Úrsula Martins, que estará acompanhada também do Carlos Martins, selecionador nacional da Seleção Nacional de Trampolins, da Sandra Nunes, uma treinadora patar da Federação de Ginástica Rítmica, e da Dinora Bondar, ginasta da nossa Seleção Sénior de Ginástica Rítmica, e do Pedro Ferreira, ginasta da Seleção Nacional de Trampolim Individual. E depois avançamos então das 4h15 até às 5h15 com este painel, voltamos a fazer mais um quarto de hora e às 5h30 da tarde vamos ter connosco um fisiólogo do exercício, o Dr. Eduardo Oliveira, que vai estar a partilhar o painel com o treinador de ginástica artística masculina Pedro Almeida, Lourenço França, treinador de ginástica da acrobática, Hugo Paulo, treinador de duplo mini trampolim, e Rui Cardoso, treinador nacional de ginástica aeróbica. Portanto, vamos terminar por volta das 6h30 da tarde, depois de ouvirmos 8 treinadores, 4 ginastas e os nossos 3 convidados. Portanto, eu espero e desejo a todos a intervenção, ou seja, eu estou a receber por chat as vossas questões e poderei colocá-las a qualquer elemento do painel, e é assim que nós vamos funcionar esta tarde. E a pedir agora ao nosso conferencista, ao João Francisco Almeida, que eu conheço desde muito pequenino, era e se calhar ainda é um especialista em cavalo com arções, mas a sua trajetória na ginástica levou à fisioterapia. A maior parte dos nossos ginastas júniores e séniores das seleções nacionais conhecem o João Francisco, do apoio que ele dá em estágios e em competições nacionais e internacionais. Provavelmente os nossos ginastas da formação, da ginástica para todos, não conhecem o João, e eu ia pedir ao João que usasse os primeiros 5, 10 minutos para fazer uma introdução àquilo que tem sido a sua carreira e àquilo que são já, lançando o tema da nossa mesa redonda, as preocupações dele enquanto fisioterapia nestes 2 tempos, neste tempo em que estamos parados e no tempo em que nós vamos retomar. Por isso, João, logo que queiras, podes Então, começar. desde já obrigado à Federação e toda a direção da Federação e toda a gente pelo convite para estar aqui. Como o Virgílio disse bem, nós não estamos parados como Federação e como profissionais que trabalham. Embora isto nos tenha limitado a casa, temos tentado chegar a todos e dar o apoio que
todos merecem e que todos desejam para voltarmos mais fortes. Bem, começando um bocadinho pela apresentação, eu acho que, fazendo só aqui um pequeno resumo do meu percurso, eu fui ginasta do ginásio clube português, ginástica artística masculina durante alguns anos, comecei com 6 e terminei já com 22, embora a carreira já no tempo de faculdade tenha sido um bocadinho mais soft, digamos assim, nos últimos 2, 3 anos. Fiz algumas competições internacionais, nacionais, pronto, e aos 18, 19 anos entrei para a faculdade, para fisioterapia, e desde então que consegui, desde que saí da faculdade, que consegui, graças também ao apoio de todos os treinadores com quem me cruzei, o Zé e o Pedro, e todos os treinadores com quem eu me cruzei, esse apoio que me permitiram também estar ligado à ginástica e investir aquilo que eu conhecia, que era o meu conhecimento na ginástica. Comecei por, até como estagiário, ir a várias taças do mundo, enquanto estudava, desde a rítmica à artística, e depois passei gradualmente para um trabalho mais profissional também de acompanhamento dessas taças do mundo, e depois de acompanhamento dos estágios da artística masculina, artística feminina. Comecei depois a dar apoio na altura, na preparação para o Campeonato do Mundo, mais especificamente ao Luís Araújo, que estava dentro do apoio do Comitê Olímpico também, e pronto, e entretanto, com algumas remodelações, acabei por ficar com a ginástica artística masculina a partir de 2013, 2014, portanto, a dar apoio ao Campeonato do Mundo e consecutivamente. Tenho estado ligado também a várias disciplinas de ginástica a partir daí, desde trampolins, desde o domínio, já fiz alguns estágios e algumas coisas também ligadas a outras modalidades. Já fui a várias competições internacionais e também já tenho acompanhado a ginástica para todos, neste caso até com a Gimnastrada, as festas nacional da ginástica. Pronto, tinha um percurso que me levou, desde que saí da faculdade, a estar sempre ligado à ginástica. Estou ligado também, tenho clínica no ginásio clube português, em termos mais privados, digamos assim, e pronto, estou também ligado a outros esportes, neste momento ao voleibol do Sporting, que pronto, me tem também permitido ter outra perspectiva e tem adicionado ainda mais conhecimento, ainda mais know-how para poder contribuir para todos na federação. Ok, João, muito obrigado pela introdução. Esse espaço que tu estavas a alargar a outras modalidades esportivas, nós vamos ter no terceiro painel, quando tivermos connosco o Dr. Eduardo Oliveira, que trabalhou e acompanhou atletas olímpicos, por exemplo, do remo, e neste momento é o assessor da equipa principal de futebol do Futebol Clube do Porto. Eu lanço a primeira pergunta e depois gostava que os meus colegas de painel estivessem confortáveis para continuar o debate. A minha primeira pergunta, que eu penso que vai na cabeça de muitos dos nossos ginastas e preocupações dos treinadores, é, dependentemente da intensidade do treino, dos objetivos, se é formação, se é representação ou se é alta competição, os ginastas estão habituados a tempos de paragem de um mês e no caso dos atletas de alta competição, às vezes tempos de paragem nas férias de 15 dias. Neste momento eles estão parados às 6 semanas. Do ponto de vista do corpo deles, para um fisioterapeuta, quais é que seriam para já as tuas principais preocupações e a indicação a dar a ginastas e treinadores? E gostava que o fizesses, se for possível, progressivamente, começando nos jovens, que estão a fazer a sua formação, iniciados, juvenis, e depois que fizesse uma curva até chegarmos aos adultos das modalidades competitivas e praticantes de alto rendimento. João, se faz favor. Eu acho que aquilo não é só, nós não podemos só pensar aqui no tempo de paragem como um tempo alargado. Obviamente que é um tempo alargado. Temos também que pensar nas condições de confinamento da maior parte dos atletas. Ou seja, mesmo que, pensando até nos miúdos, nós vamos ter um tempo de paragem de 3 semanas, um mês, mas em que
acabamos por ter a possibilidade de ter outro tipo de trabalho e ter outro tipo de mímica, digamos assim, de alguns movimentos e de algumas coisas. Acaba por ser um bocadinho melhor esse tempo de paragem durante 3 semanas, de um tempo de paragem de 3 semanas, por exemplo, agora em confinamento, ou de um mês. Nem todos têm as mesmas condições de treino em casa, e o treino em casa é sempre muito limitado, principalmente para aquilo que se faz durante a ginástica, durante o tempo de ginástica, e portanto é praticamente impossível nós mimicarmos aquilo que fazemos no treino para aquilo que fazemos em casa. Portanto, e o treino não é só à base de preparação física, não é só à base de ginásio, e portanto a minha principal preocupação, de uma forma geral, até para as várias idades, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que é a adequação do estímulo da própria ginástica, ou seja, por exemplo, numa artística, uma coisa tão simples quanto andar em cima dos punhos durante X tempo, ou seja, a capacidade do nosso corpo se adaptar ao apoio sobre os membros superiores em vários aparelhos, é uma coisa que em casa é muito difícil de mimicar e dar ao corpo essa capacidade de absorver essa carga durante X tempo. Em casa é muito difícil. A questão dos trampolins, por exemplo, e do tumbling, não há superfícies elásticas em casa, a não ser que alguém tenha um ginásio em casa com trampolim ou com tumbling. É muito difícil nós passarmos isso e, portanto, transversalmente, é difícil. O principal problema é nós fazermos essa ponte entre aquilo que é a parte do treino em si com aquilo que é feito em casa. Para os mais novos, obviamente que é um bocadinho mais fácil. Porquê? Porque a predisposição física é diferente. Aquilo que eles têm em termos de patamar de evolução técnica é ligeiramente diferente, principalmente nas idades muito jovens, em que as capacidades mais de mobilidade e de condição física são mais importantes nessa fase. A parte técnica é muito específica, mas é muito limitada. Para os mais velhos já não acontece, ou seja, no ginasta sénior há que trabalhar com as rotinas de esquema, há que trabalhar com partes técnicas, com evolução. O corpo já adapta de forma diferente e, portanto, aquilo que ganha que demora mais tempo a ganhar também perde muito mais rapidamente. Portanto, é mais difícil manter aquela condição física base num ginasta sénior do que num ginasta mais jovem. Além de depois, ou seja, esta questão também da capacidade da gestão da carga, da capacidade de nós darmos ao nosso organismo a capacidade de aguentar certo estímulo, vamos perdendo muito mais rapidamente no ginasta sénior, porque não estamos a expor àquilo que ele realmente precisa, que é movimentos de alta velocidade, de explosão, de grande capacidade de absorção de carga em superfícies que são praticamente impossíveis de nós transportarmos para casa, ou mesmo em aparelhos que é impossível de montarmos em casa. Até. É impossível, ou é muito difícil nós mimicarmos, por exemplo, uma suspensão e a quantidade de força que é aplicada, por exemplo, num membro superior ou numa coluna, numa barra fixa, em qualquer coisa que nós façamos em casa. É impossível. Ou a velocidade de uma recepção em qualquer superfície é difícil ou é impossível nós o fazermos em casa. Tentamos fazer isso através da preparação física, e o Eduardo provavelmente vai explicar muito melhor isso, através de alguma capacidade de nós jogarmos aqui com algumas estratégias de preparação física ou de condição ou de treino físico, mas mesmo assim, aquilo que é técnico e nós não podemos fazê-lo em casa. E, portanto, a preocupação tem a ver com isso, tem a ver com a reintrodução, com aquilo que nós perdemos em casa e depois com a reintrodução que tem que ser feita para um ambiente de treino quando este ambiente puder ser libertado. Ok, João, muito obrigado. De facto, para já um primeiro sinal, não é? Uma preocupação de um fisioterapeuta. Veremos o que depois nos nossos próximas intervenções e nos painéis ao longo desta tarde com os ginastas séniores,
com a facilidade com que eles poderão perder a massa muscular e aquilo que nos preocupa a todos, à Federação de Ginástica de Portugal, mas também à Federação Internacional de Ginástica e à European Gymnastics, que é um regresso em segurança ao treino. Eu vou passar já neste momento ao treinador Eduardo Mendes, que te quer colocar uma pergunta, João. Olá, João. Boa tarde. Pronto, obrigado à Federação por este fórum. Os meus ginastas passaram um bocadinho a dormir no chão, porque eu disse-lhes assim: vocês agora, eu vou precisar do colchão da cama, para vocês começarem a fazer elementos técnicos básicos, né? Mortais, flicks, essas coisas, e eu preciso de ter uma recepção facilitada e, portanto, eles passaram, alguns, a dormir no chão. O que é que eu posso introduzir no treino que me leve a que eu, quando voltar ao treino de tumbling no ginásio, possa precaver que a intensidade vai aumentar e a estrutura não está habituada a esse estímulo repetitivo. Se eu estou em casa, o que é que eu posso colocar aos meus ginastas para que as estruturas estejam mais bem preparadas possíveis, para além de todo o trabalho físico que nós estamos a fazer? O trabalho físico, ou seja, dentro do trabalho físico, ou seja, pode-se colocar várias questões. Pode-se colocar, ou seja, jogar um bocadinho com algumas curvas e alguns mecanismos de treino, digamos assim, e ir buscar, por exemplo, movimentos isométricos para tentar ir buscar um bocadinho mais de rácio de força ou de produção de força. Utilizar, por exemplo, superfícies mais altas ou variar na altura das superfícies e, por exemplo, fazer saltos para uma caixa ou saltos da caixa ou dessa superfície para o chão, fazer saltos com alguma reação, por exemplo, um drop jump ou assim, jogar com a unilateralidade, ou seja, em vez de estarmos só, neste caso, como temos pouca carga em termos bilaterais, ou seja, tentar ir jogar com isto, com um aumento de carga unilateral, para tentarmos subir um bocadinho aquilo que é a carga sobre aquele grupo muscular, sobre aquele membro, porque as forças que são aplicadas tanto num flick ou num tempo numa pista de tumbling são muito superiores àquilo que nós conseguimos fazer num salto só em casa. Portanto, se calhar que nós conseguirmos provocar isso de uma forma unilateral, conseguimos aumentar um bocadinho a carga sobre aquela estrutura. Em termos de treino, é ir jogando um bocadinho com isso, ou seja, em termos de parte técnica vai ser difícil nós fazermos isso. Agora, podemos jogar com as várias superfícies, tendo em conta que o tumbling e os trampolins têm uma superfície elástica muito própria e muito instável, podemos jogar com essas superfícies. Ou seja, usar colchões, usar algum tipo de reação sobre essas superfícies, ou seja, fazer, por exemplo, um salto mais reativo sobre essa superfície, em vez de fazer só próprios, utilizar, por exemplo, não utilizar, por exemplo, calçado, tentar, ou seja, fazer mesmo a transcrição para o treino, porque eles também saltam ou sapatilhas ou sabrinas, nesse caso, ou descalço, e, portanto, fazer essa transcrição para o treino e, portanto, fazerem esses saltos sobre essas superfícies ou descalços ou com as sabrinas de treino. Pronto, há uma série de variabilidades que nós podemos ir jogar com o treino físico, e o treino físico não ser apenas uma coisa de condicionamento ou preocupado mais com a força, com a manutenção dos meus níveis de força. Podemos ter mesmo dentro desses níveis de forças, podemos jogar muito com a intensidade com que fazemos as coisas, com o que quisermos fazer. Posso utilizar mais parte concêntrica, mais isométrica, mais cêntrica, e, portanto, com isso, aumentar um bocadinho a sobrecarga sobre a estrutura que estou a trabalhar, ou que quero trabalhar, dependendo dos objetivos. E também com isto, nós conseguirmos, dentro de uma semana, digamos assim, ir variando esse estímulo, ou seja, tentar focar como se fosse fazer uma semana de treino, entre aspas, e ir jogar um bocadinho com aquilo que será
seria a priorização do meu treino, ou seja, se naquele dia eu se calhar fazia esquemas, por exemplo, ou fazia as rotinas de competição, se calhar nesse dia fazer um treino um bocadinho mais exigente em termos de explosão, em termos de força, tentar ir jogar um bocadinho com essas variáveis. Ok, obrigado. Eu ia agora passar aos ginastas e depois já regresso aos treinadores e ao Zé Augusto, começando pelas senhoras, porque na sequência desta pergunta-resposta do treinador Eduardo Mendes e a resposta com o João Francisco, eu gostava de saber da Beatriz, neste momento especial da tua vida, como é que o teu corpo está a reagir? E depois vou fazer a mesma pergunta ao Bernardo, ou seja, do ponto de vista do ginasta, que está de facto a tentar manter-se dentro das recomendações que os seus treinadores lhe estão a dar, como é que eles se sentem? Eu acho que esta é uma pergunta importante porque há muitos ginastas e vossos colegas a ouvirem-vos. Beatriz. Então, o meu corpo neste momento não está a passar por uma fase muito saudável. E eu estou a aproveitar a quarentena para recuperar de uma lesão, que já é do conhecimento também do João Francisco. E, portanto, o que eu tenho aproveitado para fazer neste tempo é, de certa forma, também fazer muitas das coisas que eu sentia que durante portanto, a época competitiva e com o ritmo do dia-a-dia eu não tinha muito tempo para fazer. Isto que é alongar o que deveríamos alongar sempre e que muitas vezes não acontece, trabalhar muito na mobilidade, a flexibilidade, esse tipo de coisas eu tenho aproveitado a fazer. Trabalhar também alguns grupos musculares que eu tenho um bocadinho mais frágeis, sobretudo a nível de estabilizadores. E pronto, eu também, como já tenho estado em contacto com o João Francisco, não tenho assim tantas dúvidas porque tenho ido esclarecendo ao longo do tempo, mas era isso que eu se calhar deixava aqui como sugestão a quem nos estiver a ver, aos ginastas que nos estiverem a ver. Já agora, João Francisco, se estiver de acordo ou discordo, ou pelo contrário, se discordar, que o manifesto aqui, mas pronto, é um bocadinho isso. Para conseguir estar já menos pontos fracos do que se calhar até tinha antes desta coisa toda começar. João, este é um ponto de vista muito interessante, que é esta pausa forçada que o novo coronavírus nos trouxe, permitir a ginastas séniores que já conhecem muito bem o seu corpo, mas que estão a gerir pequenas mazelas, de aproveitarem para fazer exercícios específicos. E enquanto vice-presidente que acompanhou, eu acho que já todas as delegações das nossas disciplinas da ginástica, concordo plenamente com o que a Beatriz disse e pedia-te um comentário geral para a importância dos alongamentos no final dos treinos em todas as disciplinas. Deixa-me primeiro fazer aqui um ponto que é, acho que a Beatriz tocou aqui num ponto importante, que é este acompanhamento e esta pausa, tal como qualquer pausa, digamos assim, pode ser utilizada como oportunidade para trabalhar outros pontos, para trabalhar outras coisas. Há lesões que às vezes nós, até durante a época, pela priorização do que é aquele ano ou aquele período, não conseguimos curá-las, entre aspas, tão bem, porque é importante fazer aquela prova e temos que fazê-la sobre determinadas condições, depois vem outra, e às vezes isto entra aqui num ciclo que para algumas lesões e para algum tipo de situações não deixa que a estrutura retome uma absorção de carga normal e que, entre aspas, desinflame, digamos assim, e retorna à sua estrutura normal. E, portanto, estas pausas, às vezes, para esses períodos, são bons. Ou seja, nós tratarmos estas mazelas, mudarmos as nossas rotinas até em algumas coisas para mantermos esse equilíbrio e aproveitarmos este tempo em que não estamos expostos a uma carga elevada de treino, para podermos curar algumas coisas e deixarmos algumas estruturas voltar ao estado inicial e trabalharmos depois sobre um padrão, entre aspas, normal.
e também com isto, alterarmos algumas rotinas e percebermos o que é que, dentro depois da normalização do treino, ou seja, do incrementar a carga e a exposição gradual ao treino e à rotina normal, quais é que são aquelas rotinas que se calhar nós não tínhamos antes e que se calhar levaram a que eu ficasse neste estado. Se calhar estas novas rotinas que eu adicionei e que já tenho dadas como garantidas para manter aquele equilíbrio em termos de treino, em termos de corpo e equilíbrio corporal também, quais é que são importantes de manter ou não. É isso que a Vita estava a dizer. Se calhar trabalhar agora algumas coisas que eu já não me lembrava de trabalhar ou de fazer, e se calhar agora quando eu retornar aos treinos vou-me lembrar que é importante manter isto para que o meu corpo mantenha este equilíbrio. Nomeadamente da parte dos alongamentos, que é uma questão que na ginástica é muito importante, porque nós trabalhamos com grandes ganhos, com grandes amplitudes e necessitamos de fazer movimentos de alta velocidade, mas a grandes amplitudes, e portanto, se eu não tiver o corpo preparado para que consiga desenvolver estas amplitudes e consiga trabalhar dentro destas amplitudes, vou estar gradualmente mais exposto a que ele, em certas alturas, em que passar esta capacidade de suster esta carga, digamos assim, se vai queixar, entre aspas, e vai provocar uma lesão muscular ou uma sobrecarga em termos de alguma estrutura tendinosa e, portanto, não vai conseguir aguentar níveis de força elevados em grandes ganhos de amplitude. E, portanto, o alongamento, e eu prefiro chamar-lhe ganhos de mobilidade, digamos assim, a manutenção da mobilidade é muito importante para garantirmos que na ginástica nós conseguimos desenvolver toda a nossa técnica com toda a amplitude disponível. E, portanto, é muito importante ter esta mobilidade quer antes, quer depois do treino. Ou seja, se nós estamos a trabalhar com certo, e não posso encaixar aqui os alongamentos que devem ser feitos com X forma a seguir ao treino, porque depende muito do treino que nós fizermos, depende muito daquilo que nós fizermos, e é uma das coisas que eu também tento passar aos treinadores e aos próprios ginastas, que é em certos treinos deve-se alongar de uma forma um bocadinho mais, ou devem-se trabalhar a mobilidade de uma forma um bocadinho mais intensa. Noutro tipo de treinos, este se calhar não se deve fazer depois, deve-se fazer antes, ou não se deve fazer de todo. Mas nesse ponto é vital. A mobilidade, o alongamento de uma disciplina que requer grandes amplitudes é vital e, portanto, deve ser feita e deve ser parte deste padrão de treino semanal e de uma forma quase diária. Em certos tipos de treinos, às vezes é contraproducente. Por exemplo, dou um exemplo muito próprio. Se estivermos a trabalhar, por exemplo, com grandes ganhos de força a nível das argolas ou se estivermos num pico de força máxima, por exemplo, no início de uma época, e se calhar esse alongamento, no final desses treinos, vai ser contraproducente. Mas é importante para que nós consigamos, no treino a seguir, manter os ganhos de amplitude, para que esses ganhos de força também sejam absorvidos durante essa amplitude toda. Então também vamos ficar com alguns encurtamentos e não nos vai permitir fazer o elemento técnico que desejamos. Mas é muito importante ter esses ganhos, sem dúvida nenhuma. Ok, obrigado, João. Para quem não conhece, a Beatriz é uma ginasta muito longilínea. Eu penso que nas competições internacionais que havia, ela está no terço superior das ginastas mais altas em competição. E agora nós vamos colocar as mesmas perguntas ao Bernardo Almeida, que é um ginasta que conhece muito bem a importância da questão ligada aos ganhos de mobilidade, porque faz ginástica artística masculina, é um ginasta extraordinariamente poderoso, tem um treino superior muito musculado. Para quem conhece o Bernardo, ele tem que fazer argolas, tem que largar e apanhar a barra, portanto tem um corpo preparado para exercícios de um vigor tremendo, e vai partilhar agora aqui connosco como se sente e também se está a seguir a linha de inteligente de abordagem da Beatriz, que é justamente isso que ele está a fazer, Bernardo. Olá a todos. Eu segui um bocado os mesmos princípios que havia ao início. Aproveitei para recuperar de uma lesão que me aconteceu antes de uma prova, ao ombro. Tenho aproveitado para fortalecer o ombro também. Recuperar outras mazelas que tinha, especialmente algumas contusões, venho de provas anteriores. Mas estou numa fase em que tenho sentido o corpo, está numa fase estranha que nunca senti. Tenho feito alguns impactos, especialmente no meio dos membros superiores, que é quando eu sinto mais carência, porque fazemos a barra, as argolas,
os punhos, os cotovelos, todas essas articulações, estavam habituado a muito impacto, a muito treino e que de um momento para o outro deixei praticamente de ter. Entretanto, foi-me disponível um cogumelo para eu conseguir fazer círculos, mas a primeira semana foi quase impossível fazer alguma coisa, especialmente por causa dos punhos, já estava há muito tempo sem fazer, então tenho feito um treino progressivo. Aproveitei e acabei por fazer o mesmo que havia, contactei o João, porque quis continuar a minha recuperação ao ombro, para quando voltasse mais forte, conseguisse voltar logo ao treino com capacidade de fazer as coisas que fazia antigamente. Aliás, até pedi ao João todas as semanas que me orientasse um treino a mim e aos séniores para ganharmos mais mobilidade, outros conceitos de treino, outros músculos, outros exercícios, para ensinar os mais velhos e os mais novos que podemos buscar muitos exercícios e outras ideias para aquecermos, para nos prever as lesões, e tem sido muito esse treino. Tenho feito mais flexibilidade, mais alongamentos, não com a carga e intensidade que fazia, mas tento manter a níveis estáveis durante a semana para quando voltar possa custar muito menos essa recuperação. E aproveito, até posso já perguntar ao João se é de esperar quando voltar ao treino, o que é que eu vou esperar do meu ombro, se posso arriscar, se volto a ser visto por ti, o que é que achas que devo fazer? Qual é que achas que é o próximo passo depois? Estamos todos aqui numa zona, não sabemos muito bem ainda. Claro, e isso também era uma preocupação da Beatriz, a questão dos treinos. E aquilo que eu lhe transmiti era aquilo que já temos vindo a falar, que é a carga de treino terá que ser muito progressiva nesta fase. Porquê? É que estamos a falar, nós por mais que tentemos ganhar força e que dentro do nosso cotidiano agora normal estejamos bem, aquilo que vai acontecer é que vamos ser expostos a elementos de maior velocidade, maior carga, e portanto essa carga vai ter que ser efetuada de uma forma muito mais progressiva do que aquilo que é normal. Nesta fase até é quase uma off-season, digamos assim, porque nós estamos há tanto tempo em condições de treino anormais, digamos assim, parados praticamente, que é quase como se agora nós tivéssemos que fazer uma nova pré-época. E portanto esta pré-época vai ter que ser muito progressiva, até muito mais progressiva se calhar do que uma pré-época normal. Porquê? Porque a maior parte das pessoas está confinada a casa, e portanto lá está, Bernardo, se tiveste um cogumelo agora, portanto nem apoio de uma forma sustentada tu fazias, portanto esse apoio vai ter que ser feito de uma forma muito mais espaçada e com cargas menores a irem aumentando muito mais gradualmente do que numa pré-época normal. Portanto, o arriscar não será na primeira semana ou na segunda, portanto terá que ser um ganho de força gradual de acordo com aquilo que são as necessidades do treino. No caso da Beatriz também, ou seja, ela não poderá esperar agora fazer uma série 1, uma série 2 logo seguida na primeira ou na segunda semana. Obviamente que não, né? E, portanto, isto até, de uma forma quase lógica, até é idiota, não é? Pensarmos que vamos já começar a treinar igual a como estávamos é irreal. Mas, mesmo em termos físicos, nós não vamos, por mais que nos dê vontade agora de saltar para cima do aparelho e fazer, vamos ter que mediar muito bem aquilo que fazemos dentro dos aparelhos, a quantidade de vezes que repetimos, aquilo que fazemos em termos de elementos, a quantidade de elementos que juntamos, porque exatamente esses elementos são uma coisa técnica que nós não conseguimos neste momento fazer em casa. Portanto, certificarmos que os padrões de força também vão acompanhando essa introdução da parte técnica, esses padrões de força mais específicos também, ou seja, mais dentro do movimento específico, para que a estrutura não volte a passar a capacidade de absorção de carga que tem e se volta a ressentir. Portanto, se nós formos acompanhando esta progressão, à partida as coisas estarão em condições de voltar ao normal. Agora, exatamente porque também vocês tiveram o cuidado de cuidar das coisas, de certificar que estavam bem, que estavam sem dor, ou seja, que libertavam todos os padrões de movimento que eram necessários à ginástica. Agora sim é começarmos gradualmente a pôr volume em cima e a pôr alguns níveis de força e aumentar esses níveis de força para que possamos voltar aos 200%, não aos 100%.
Muito obrigado, Bernardo e João. Eu agora fechava esta nossa primeira ronda com o treinador José Augusto Dias. Eu acho que posso cometer um erro com alguns treinadores, como a Ida Pereira, por exemplo, quase que brincava, não sei quem é que já terá feito mais pré-épocas que eu conheça, não é? Mas o João Francisco e agora o Bernardo trouxeram o termo da pré-época. Zé, tu que já fizeste dezenas de pré-épocas na tua vida e estavas à espera de tudo, menos de repente deixar de trabalhar por causa de um vírus, o que é que pensas sobre isto tudo, Zé? Que ajuda é que podes dar aos nossos ginastas e aos teus colegas treinadores com a tua experiência de pré-épocas e microciclos e tudo isso? Bom, em primeiro lugar, um grande abraço a todos. Queria felicitar a Federação por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito interessante para nós podermos dividir aqui experiências que não estávamos, aliás, situações que não estávamos habituados a acontecer e de repente tivemos que ficar fechados em casa e sem podermos fazer aquilo que mais gostamos, que é fazer ginástica. Aquilo que nós parámos o treino no dia 12 de março, foi no dia que os ginastas, praticamente todos da seleção da artística, pararam nessa altura, 12 de março, portanto estamos há cerca de um mês e meio em casa. Eu tento encarar isto de uma forma, digamos, positiva, pensar que efetivamente isto é, ou estamos num período em que um ginasta está lesionado, ou estamos num período mais longo de férias, e tento encarar assim para pensar que o futuro, quando nós voltarmos ao treino, seja de facto um retomar da atividade de uma forma mais tranquila. Aquilo que quando nós no dia 12 decidimos ir para casa e interromper os treinos, nós inicialmente não sabíamos quanto tempo é que iríamos estar em casa. Portanto, a ideia que nós até tínhamos era uma ideia um bocadinho muito positiva, no sentido de podermos estar em casa apenas 2, 3 semanas e que depois voltaríamos ao trabalho. E, portanto, quando se verificou que isso não ia ser assim e que teríamos que ficar muito mais tempo em casa, a minha preocupação foi tentar, de acordo, em função das disponibilidades em termos de espaço físico que cada um dos ginastas tinha em sua casa. Alguns têm espaço exterior, outros têm garagens, outros têm, portanto, outros não, outros estão limitados a um simples apartamento, uma casa mais pequena e, portanto, estão mais limitados em termos de espaço físico. Mas uma das minhas preocupações foi exatamente fazer um levantamento dessa situação e verificar qual era a situação de cada ginasta. E em função disso, e em função das necessidades que eu reconheço que cada um tem, eu fiz uma distribuição, fui ao clube e fiz uma distribuição de equipamentos, de algum material, aos ginastas. Portanto, os ginastas passaram a ter não só apenas, digamos, o espaço em si, algum material seu pessoal, mas passaram a ter outro tipo de equipamento que pudesse, digamos, minorar um pouquinho alguns aspectos, nomeadamente aqueles que o Bernardo referiu, que são os tais impactos ao nível das articulações, que no fundo o facto de eles estão habituados, portanto, a ter esses impactos diários e de repente verem-se na contingência de estarem durante tanto tempo sem esse tipo de trabalho e, portanto, haveria que tentar criar as melhores condições para adaptar-se o mais possível o seu corpo para que quando houver, como eu disse já, a retoma, o retornar ao treino, a coisa fosse mais tranquila. No fundo foi isso que nós fizemos. Estamos a encarar exatamente esta situação como se fôssemos uma situação pós-lesão ou uma situação de umas férias um pouquinho mais prolongadas. Já tivemos períodos assim, quando nós temos, normalmente num fecho de um ciclo olímpico, normalmente o último, nesse ano, a pausa, as férias, os ginastas têm normalmente um período mais longo de férias e, portanto, eu nesta fase ainda estou, digamos, nesse registro, de pensar de uma forma positiva. Eu queria, no entanto, lançar para a discussão um aspecto que eu considero muito importante, que é
uma coisa, nós devemos estar a colocar as situações em dois níveis. Um tem a ver com os ginastas da seleção e os treinadores que trabalham com os ginastas da seleção, que naturalmente têm essa experiência, quer os treinadores, quer os próprios ginastas, e têm essa experiência no trabalho que eles, do ponto de vista da prevenção e do ponto de vista do trabalho físico específico, eles têm essa experiência porque os fisioterapeutas que trabalham com a Federação, e em particular aqui o João, portanto, têm tido sempre essa preocupação em transmitir aos ginastas e aos treinadores qual o tipo de trabalho que eles devem fazer quando vêm de lesão ou quando estão em pausa mais ativa ou numa pausa passiva, portanto, qual é o tipo de trabalho que devem realizar. Eu gostaria de colocar aqui outra questão, outro nível, que é a questão, digamos, da motivação. Eu julgo que o grande problema aqui, o perigo que existe é nos ginastas, nas crianças, nos clubes, que estão há muito tempo parados e que isso, do ponto de vista motivacional, pode ser de facto muito perigoso e nós podemos ter aqui algum problema quando voltarmos, digamos, à situação dita normal, de normalidade de funcionamento. Eu acho que aí sim nós poderemos estar aqui com um problema grave que é muito, enquanto que nós, aos ginastas da seleção, conseguimos monitorizar, conseguimos fazer o contacto praticamente diário, se não é diário, portanto 2 em 2 dias, 3 em 3 dias nós conversamos com os ginastas e portanto há esse acompanhamento. Em relação a esses miúdos, de facto, há essa dificuldade porque é muito complicado, é muito difícil, por muito que nós digamos aos ginastas para fazer determinadas coisas, disciplinar crianças com 10, 12 anos, portanto é um escalão etário muito complicado e não é fácil, portanto, e esse é um dos problemas que eu acho que nós nos vamos debater se este período se prolongar muito mais tempo e, portanto, os clubes vão se ressentir muito em relação a isso. Portanto, era uma situação que eu queria deixar para a discussão, é esta questão da motivação, do aspecto psicológico, digamos, da situação, e apesar de que também os ginastas das seleções nacionais têm criado os seus próprios grupos com os seus treinadores, os treinadores da seleção com os ginastas da seleção têm criado aqui algumas situações para que o aspecto da motivação esteja bem presente, porque nós não podemos deixar de manter o contacto e a relação mais próxima possível para que esse aspecto da motivação não vá abaixo. Eu acho que esse aspecto da motivação é muito importante e é um ponto muito importante, que é, eu acho que isto é uma situação que mexe com muita coisa e é uma situação que nós nos debatemos que acho que é nova, portanto nunca ninguém passou por uma situação desta natureza durante tanto tempo, mesmo as próprias organizações, as próprias estruturas estão todas a adaptar. Eu penso até que para um ginasta, por exemplo, neste caso até em termos de motivação para um ginasta sénior, seja, por exemplo, relativamente tranquilo encarar aquilo que é o futuro, se vai ter verão, se não vai ter verão, porque ele está mais ou menos habituado, ou seja, a ter que abdicar a algumas coisas, a ter que organizar a sua vida de acordo com aqueles calendários competitivos, e portanto essas alterações dos calendários competitivos para um ginasta que esteja habituado a isto é natural, ou seja, e acaba por ser, se o campeonato for em outubro ou em novembro e eu tiver que treinar durante o verão, tenho que treinar durante o verão, está habituado a isso. Agora, até falando das crianças, estamos muito habituados a que existe esta pausa de verão, que existe esta questão do treino ser até junho, julho e depois existir a pausa de verão e os miúdos voltarem a ver até a questão de reorganizar essas classes. Eu acho que isto mexendo até com os calendários competitivos, não sabendo como é que vai ser esta questão do verão, não sabendo como é que vai ser esta questão da alteração destes calendários e do retorno aos clubes que se espera para breve, mas que vai ter implicações agora no final da época. Até em termos de motivação para continuar dos miúdos, porque perdem a prática, perdem o contacto com o treino, é algo complicado de gerir. Eu acho que uma das coisas, e falo até por uma das coisas que nós estamos a tentar criar, e temos tentado constantemente criar,
ao nível do ginásio clube e até lançado aqui também pelo Bernardo e até no grupo dos séniores, este constante desafio, estes constantes desafios semanais, ou seja, até o Zé e o Pedro também têm tentado com o grupo dos séniores, ou seja, há sempre um desafio semanal para fazer, para cumprir em termos técnicos, em termos físicos. Esta semana convidamos X ou Y para entrar no treino connosco, dar-nos umas coisas diferentes. Com os miúdos mais novos, temos construído alguns quizzes, algumas coisas, alguns objetivos em termos de parte física e de parte técnica, ou seja, por exemplo, quem fazer, como a Federação, por exemplo, fez os 20 segundos, as flexões, ou fazer os mountain climbers em X tempo, e depois fazer uma espécie de leaderboard em que eles registram os tempos e vão competindo, entre aspas, entre uns e os outros. Criar estas competições saudáveis para tentar manter os miúdos sobre um estímulo de treino diário ou semanal, digamos assim. Mas é difícil e eu acho que aquilo que vai ter um maior impacto vai ser mesmo esta questão da alteração da calendarização, porque estando a falar de miúdos, não os vamos expor a treinos, se calhar em agosto, não estou a pensar em agosto ou julho, não sabemos como é que a escola provavelmente vai ficar. Isto para os clubes também vai ser uma grande alteração, para os pais, para as vidas familiares. Os miúdos vão estar disponíveis para, por exemplo, miúdos com 10, 11, 12 anos, se calhar treinarem em julho inteiro e em 30 de agosto fazerem uma pausa, não vão desmotivar, vão estar sem o contacto do treino ou vão achar que é em demasia estarem tanto tempo sujeitos à parte física, à motivação dentro do treino. Eu acho que isto mexe com alguma coisa e também temos que pensar nesta questão da parte psicológica, da motivação, como um aspecto de carga, que às vezes é um bocadinho posto de parte e não é contabilizado para o treino, mas a parte psicológica tem um efeito tão grande ou maior ainda do que a parte física naquilo que é a gestão da carga. Aquilo que é uma prestação subjetiva de um esforço é subjetiva, ou seja, é aquilo que eu entendo que é o meu esforço. Tem uma componente fisiológica, tem uma componente muito física, mas também tem uma componente psicológica. E, portanto, essa componente também de esforço também tem muito a ver com aquilo que eu considero de treino, da competição, e com aquilo que é a minha carga em termos de estar mais ou menos saturado do treino, estar mais ou menos saturado do ambiente em que estou. E, portanto, também temos que jogar com isso, e quando falamos em progressão da carga, também temos que pensar naquilo que estamos a sujeitar os miúdos agora, naquilo que os vamos sujeitar a seguir, porque mesmo que eles venham cheios de vontade para vir para o treino, já vão perder um bocadinho de contacto durante estas semanas. João, deixa-me só dizer duas coisas. A primeira é muito obrigado ao Zé Augusto, porque eu creio que ele levantou um tema que merece claramente uma conversa, não sei se no próximo sábado, se deste sábado a 15 dias, que são as questões ligadas com a motivação dos ginastas e trazer aqui pessoas do mental coaching para de novo reforçarem um bocadinho este aspecto. Mas entrou uma pergunta do treinador Hélder Andrade que encaixa muito naquilo que o João Francisco estava aqui a começar a abordar, e eu vou literalmente ler a pergunta que o Hélder te faz, João, e quer o Eduardo, quer o Zé Augusto podem perfeitamente entrar e completar. Então, a questão do Hélder é a seguinte: queria perguntar ao João Francisco se devemos evitar ao máximo uma segunda época quase de seguida, pois vem aí a fase de verão. Não sabemos quem estará indisponível para fazer uma continuação do treino que se irá reiniciar. O que é que nós sabemos hoje? Sabemos que do ponto de vista de formação, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, o Governo está a tentar fechar estes dossiês no dia 31 de julho, ou seja, a ideia hoje é que de facto agosto possa ser encarado como férias para algumas famílias, dentro daquilo que a Direção-Geral de Saúde e o Governo de Portugal nos venham a recomendar. Nós hoje ainda não sabemos muito bem qual é que vai ser o nosso desenho de férias de verão, nomeadamente no mês de agosto, mas a questão que o Hélder levanta é muito interessante, que é, o que é que nós sabemos? Sabemos que o Governo nos vai dar 3 informações, separadas uma semana, de abertura progressiva do funcionamento do país. A primeira no dia 1 de maio, em que irá abrir alguns setores, uma segunda no dia 8 de maio, em que se juntará mais um grupo de setores da atividade económica portuguesa,
e um terceiro grupo no dia 14 de maio. É muito provável que o desporto, devido à frequência de contactos, vá ficar para 14 de maio, não me surpreenderia isso. E o que o Hélder está a dizer é começarmos a treinar final de maio, mês de junho, e depois haver férias em junho e agosto e depois retomar. E, portanto, parece uma pergunta muito pertinente, que é como começar e como gerir a possibilidade das famílias até fazerem férias em agosto e depois voltarmos a ter que retomar, João. Eu acho que é o grande desafio da parte mais da formação e de pensar na formação, representação, seja em que oficialmente, digamos assim, a época termina em junho, julho e retoma em setembro. É essa, porque progressivamente, ou seja, se pensarmos numa questão de carga progressiva que tem que ser feita, e até pelas contingências que vão existir no retorno ao treino, ou seja, estes treinos e esta carga vai se arrastar até de uma forma progressiva, nunca vai chegar a um pico ali, sem ser ali em julho, agosto, mas lá está, mas depois aí já vão ser as férias. Fará sentido nós estarmos a continuar? Do ponto de vista fisiológico, se calhar até poderia fazer, pensando que depois existe ali tem uma pausa grande ali em dezembro, portanto até poderia fazer sentido. Agora, em termos de motivacionais, em termos daquilo que é o hábito destes miúdos e a forma até como encaram a época, poderá se calhar não fazer sentido nós estarmos a pensar em terminar a época em picos ou em retornar, até porque também não sabemos a questão dos eventos desportivos e portanto, já estarmos a fazer uma época uma pré-época em grande para retomarmos e depois voltarmos a fazer uma pausa e retomarmos. Para isso, se calhar mais vale a pena manter uma carga ligeira, manter os miúdos conectados isto sendo a minha opinião, a manter os miúdos conectados àquilo que é o desporto, àquilo que lhes dá prazer, fazer ginástica, estar conectados com o desporto, com os colegas, com os amigos, com o ginásio, e sim depois, já em condições até, esperemos, mais normais ou mesmo normais, em setembro retomarmos a 100%. E aí, se calhar, para mim, neste caso da formação e neste caso dos miúdos, faria mais sentido nós darmos aquilo que eles estão ansiosos agora, que é voltar ao ginásio e voltar àquilo que lhes dá gozo na ginástica, que é fazer ginástica, estar dentro do ginásio, estar com os amigos, com uma carga ligeira para que não existam problemas a nível físico. Fazermos essa pausa e retomarmos em setembro. Isto para mim era o que faria sentido, pensando numa pausa de um mês, em agosto. Lá está, de acordo com os calendários, provavelmente na escola também irão fechar ali para julho, digamos assim. Pois. Eu não sei se poderia. Posso entrar? Eu vou abrir os microfones de vocês todos para poderem entrar, porque acho que a pergunta é muito pertinente. Podes falar, Zé. Eu estou um bocadinho na linha também daquilo que o João disse. No entanto, eu punha exatamente da mesma forma como na minha primeira intervenção falei, colocaria as coisas a dois níveis. Uma coisa tem a ver com os ginastas das seleções nacionais, quem trabalha, portanto, ao nível da alta competição. E para mim, a minha opinião é, se nós retomarmos a atividade dentro de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, eu julgo que aquilo que deveremos fazer é fazermos uma pré-época, digamos, mais longa. Fazer, digamos, um trabalho mais progressivo, mais lento, mais progressivo no tempo, não estarmos muito preocupados em atingir picos muito cedo, não estarmos preocupados nos aspectos da competição propriamente dito e, portanto, fazermos uma pré-época um bocadinho mais progressiva. Isso não significa que os ginastas não devam ter um período, pelo menos de uma semana, 10 dias, de uma pausa passiva, e quando eu falo uma pausa passiva é eles poderem também, digamos, esparcer, ir para o outro lado, sei lá, se só era essa possibilidade, se isso for permitido, eles poderem ter uma oportunidade para não estar, porque esta questão lá está o aspecto psicológico, que é o estar muito tempo fechado, e agora voltarmos ao treino, e não haver nenhum período até ao final do ano, digamos em termos civis,
até ao final do ano não haver um período para eles poderem espairecer e poder estar, digamos, sem estarem preocupados propriamente com as questões relacionadas com o treino. Depois, relativamente às crianças, e estou aqui a referir-me aos ginastas dos clubes, aí eu julgo que, ao retomarmos esta atividade agora, em maio também, dentro de 2, 3 semanas, se houver essa possibilidade, eu julgo que aí sim, o mês de agosto, estou convencido que as pessoas irão parar, irão descansar, porque esses miúdos são miúdos, eles estão ávidos de vir para o treino, para vir para o ginásio, fazer ginástica, brincar, enfim. Mas vai haver um período que também as próprias famílias também precisam desse tipo de descanso, não o descanso de estar agora em casa sem fazer nada, mas também o descanso de poder estar num ambiente familiar com outro tipo de atividades. Portanto, eu julgo que vai haver uma paragem, deveria de haver, e vai-se forçosamente haver uma paragem de um mês. Muito obrigado, Zé. Eduardo, queres fazer algum comentário à questão do Hélder? Não, relativamente ao Hélder, eu acho que depende muito, no caso então do Tunling e dos trampolins, depende muito de um fator que é a remarcação ou não de um campeonato da Europa que devia ser pronto agora. E, portanto, depende muito se o campeonato da Europa fica para o último semestre ou o último trimestre ou se passa para o próximo ano. E, portanto, depende muito, só depois disso é que nós conseguimos fazer um planeamento de acordo com isso, até porque acho eu, a Federação também tem que remarcar aqui um bocadinho tudo o que é campeonatos nacionais, superfinais, se vai fazer ou não e quando é, e só a partir daí é que nós podemos ter ideia do que é que vamos fazer. E até porque não nos podemos esquecer que há famílias que foram obrigadas a fazer férias agora, porque os empregos obrigaram a que as férias fossem um bocadinho antecipadas e, portanto, esses fatores todos vão depender daquilo que vamos fazer e se vamos ter férias ou não. Pronto. Relativamente à pergunta 1 ou ao comentário 1 que o Zé fez, eu só queria deixar aqui, pronto, o que eu estou a fazer. Nós fomos para casa no dia 11, eu na primeira semana mandei alguns planos para eles fazerem em casa, mas rapidamente apercebi-me que, e então ao nível das crianças, que o que lhes fazia falta era estar com os amigos. Portanto, desde aí que nós estamos a fazer treinos como se fosse treino de clube via Zoom, onde ou fazemos a classe toda ou fazemos por grupos, mas desde muito cedo que continuamos todos juntos a envolver cada vez mais as famílias nisto, para que a parte social não se perca e, portanto, é o que estamos a fazer. Eu às vezes entro por Zoom com 30 pessoas e 40 pessoas. É assim que nós estamos a tentar motivar as crianças e a manter uma noção de grupo e de classe desta forma e que está a correr muito bem. Eu tinha uma última questão para o João, que é esta incerteza de estar em casa leva a uns níveis de stress também nas pessoas e nos ginastas grande. Alguém que tem uma lesão, será que estes níveis de stress serão maus para a recuperação dessa lesão, João? Sim. Pedia só, João, que fosse um bocadinho telegráfico, porque nós já ultrapassamos as 4 da tarde, já pedi aqui a autorização para termos mais 2 ou 3 minutos que já me deram.
Queria que respondesses ao Eduardo telegraficamente, porque quem tem que fechar isto são os nossos maravilhosos ginastas, que é a Beatriz e o Bernardo, que eu quero que eles tenham ainda uns segundos. Ok, telegraficamente, sim, claro que sim, porque isso altera tudo o que é rotinas. Além de adicionar um bocadinho de descondicionamento físico, há aquela questão que num atleta e num ginasta, e num atleta no geral, eles querem sempre testar para perceber se estão bem. E a questão é, às vezes, esse stress de não conseguir testar, em alguns ginastas, em alguns atletas, gera ainda mais stress. Ou seja, eu estou em casa, aparentemente estou bem, mas como é que eu sei que estou bem? Eu não consigo testar. Como é que eu sei que estou bem? Vou estar bem? Portanto, que esta incerteza às vezes gera um bocadinho isso. Daí também este acompanhamento, a questão do treino físico, e no caso, por exemplo, da Beatriz, ela está acompanhada pelo Tiago, e o Tiago tem seguido assim, um processo, e o Bernardo também tem sido acompanhado pelo Tiago, e muito bem, e acho que ele tem seguido um processo de introdução de carga física para tentar um bocadinho ir testando e ir comparando as coisas para perceber se a cada movimento, a cada atividade que eles fazem, eles conseguem estar melhores e também eles próprios a perceberem que, ok, realmente estou a ficar melhor, estou bem e estou no ponto bom para recuperar. Em relação a esse stress das rotinas e até pode alterar padrões de sono e etc. Daí também a importância de nós tentarmos manter uma rotina e, como disseste bem, na parte social, ou seja, marcar a hora de treino, marcar a hora dos estudos, marcar a hora, porque isto altera tudo, não sei, às tantas já nem sabe que dia é que vai, porque lá está, estamos confinados em casa, portanto é importante também manter essas rotinas para baixar esses níveis de stress e manter o mais normal possível o nosso dia e com isto consigamos também manter um bocadinho de sanidade, digamos assim. Obrigado. Bernardo, não estás nada com ar de quem está estressado? Eu. Farto estou, mas estressado não, nem por isso. E super habituado a treinar no mês de agosto, não é, amigo? Isso já há largos anos. Exatamente. E tu, Beatriz? Eu estava aqui a ouvir essas opiniões todas acerca do regresso agora ao treino e de como fazer o resto deste ano. E o que eu tenho adotado, a maneira de estar que eu tenho adotado neste período, vai um bocadinho também de encontro àquilo que eu disse relativamente ao aproveitar este período de pausa para recuperar lesões. Eu acho que este ano que se segue, é um ano que nós não podemos ficar agarrados aos nossos costumes. E acho que era um ano em que nós temos que aprender a ser mais flexíveis e ir gerindo as coisas mês após mês, até que voltemos a entrar numa suposta normalidade. E, portanto, o que eu, enquanto ginasta, gostaria até que me acontecesse no verão, é que se calhar é uma altura em que nós podemos, uma vez que não temos nada marcado para já, ir mantendo ativos, mantendo a prática, mas termos alguma liberdade, porque eu lembro-me quando era mais nova que me irritava ter que treinar no verão e não poder ir à praia, por exemplo. E portanto eu acho que se calhar é uma altura em que nós podemos gerir um bocadinho, ter um dia de folga ou dois, consoante o que vier a ser marcado, podermos gerir, por exemplo, este fim de semana eu quero ir embora, então posso faltar ao treino de sexta, compensar na semana seguinte ou na semana anterior e aproveitarmos para ser então um ano de adaptação e vermos isto também um bocadinho como uma altura para, mais uma vez, trabalhar nas coisas que não temos muito tempo durante as épocas desportivas e portanto, tentar retirar daqui coisas boas e não estarmos tão focados no mal que isto é para nós. Muito obrigado. Posso acrescentar uma coisa que a Beatriz disse? Sim, claro, Bernardo. Aproveitar para ser um treino de um ano de adaptação, mas também de evolução técnica. Eu até pensei, quando voltar, aproveitar os próximos meses para evoluir também tecnicamente, conseguir aumentar a nota de partida e aproveitar e preparar também o próximo ciclo. Vem aí também, um bocado incerto ao certo, mas dá para conseguirmos evoluir e preparar o próximo ano da melhor forma e sermos mais fortes todos. Muito obrigado, Bernardo. Desculpa lá, só para dizer só mais uma coisa. Exatamente isso, no seguimento daquilo que os ginastas disseram. Isto encaixa exatamente naquilo que eu falava na pré-época, fazer uma pré-época mais longa, mais progressiva, exatamente para encaixar nisto que eles estão a dizer, quer a Beatriz, quer o Bernardo. Muito bem. Eu queria só dizer-vos que a Federação já tem neste momento um grupo a trabalhar com os seus diretores técnicos e com as suas comissões técnicas no redesenho possível do nosso calendário de competições para o último trimestre,
Obviamente vai ter que haver aqui uma grande latitude em função do que venha a ser a fase descendente da nossa epidemia da Covid-19, mas já estamos a trabalhar nisso, mas é a frente e o princípio de tudo é sempre a segurança dos nossos ginastas. Queria agradecer imenso a vossa presença, ao Zé Augusto, ao Eduardo, à Beatriz, ao Bernardo e ao nosso João Francisco. Dizer que vamos fazer agora a viagem e que voltamos às 4h15 com a Úrsula Martins, o Carlos Martias, a Sandra, o Pedro Ferreira e a Verona Bonar. Muito obrigado a todos e espero que continuem connosco e que tenham inspirado os vossos colegas ginastas e treinadores. Há algumas perguntas no Facebook que nós não tivemos a oportunidade para responder e para abordar. Vamos fazer agora uma triagem e no segundo e no terceiro painel vamos tentar. Muito obrigado a todos. Até já. Um abraço a todos. Fiquem bem.